Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está começando o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos falar sobre o assunto da pauta, né? No dia 2 de agosto, quarta-feira, nós tivemos aí a votação acerca da autorização ou não da Câmara, né? Para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar uma denúncia contra o presidente Michel Temer, né? E para falar sobre esse tema, estamos aqui contando com o doutor Ricardo Caldas, né? Professor Ricardo Caldas, uma pessoa que está sempre aqui conosco, nos orientando, nos ajudando, nos esclarecendo, né? Seja muito bem-vindo, viu, Ricardo? Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E me diga uma coisa, você certamente acompanhou, né, toda aquela situação, né? Primeiro, o que você achou daquele processo todo, né? E quais são as consequências disso para o país? Bom, eu não queria entrar demais na questão da gravação, da filmagem, etc., porque é uma questão muito complexa, mas eu acho que é importante a gente destacar que há questionamentos do ponto de vista jurídico, de como a operação foi feita. É importante destacar isso. Isso fragilizou, inclusive, fragilizou a denúncia e fortaleceu quem queria votar contra, né? Aí que eu queria chegar. Então, o presidente soube se aproveitar disso, do grau de incerteza, né, dizendo que o presidente não pode ser gravado de qualquer jeito, uma operação controlada da própria Polícia Federal, do Ministério Público. Sem autorização do Sem autorização judicial. Relator. Então, ele questionou muito isso, foi à televisão várias vezes, e certamente um dos argumentos que ele utilizou, além de outros que a gente conhece, foi justamente a fragilidade do processo. Do ponto de vista de resultado, não há dúvida que o presidente teve uma grande vitória política na quarta-feira, durante a votação. A questão que se coloca, muito prática e objetiva, é quantos deputados realmente o presidente pode contar na Câmara. Se o número for aquele, em torno de 260, 270, nessa faixa, não é suficiente para nenhuma reforma estrutural mais. Isso significaria que a agenda de reformas do presidente chegou ao final. E aí, no caso, uma das reformas mais importantes, a trabalhista já foi. Já foi, né? mas porque dependia de maioria simples. Exatamente. A outra, que é a previdenciária, e aí depende de uma maioria... É outro contexto, exatamente. Qualificada. Essa previdenciária, com o número de votos que ele obteve naquele caso, ele não consegue fazer passar a reforma previdenciária. Ela não acontece mais. E aí, com isso, a agenda se exaure. Exatamente. Ele faz uma nova Exatamente. agenda, né? Quais são as opções? As opções que estão sendo discutidas pela assessoria deles são fatiar a reforma da Previdência, separar o que depende de aprovação constitucional e o que depende de maioria simples. Para que o nosso telespectador possa entender, o que depende de maioria qualificada significa o seguinte, que precisa de um número muito maior de votos, quer dizer, não basta a maioria dos presentes, nem a maioria absoluta. Sim. É necessário muito mais, ou seja, 2/5. Vamos dizer 2/3 ou 3/5 só para ilustrar, 3/5 do Congresso, né? Total, exatamente. Que o presidente, nesse momento, não aparentemente, pelo resultado da votação, ele não possui. Então, o que pode ser feito? Ele pode tentar aprovar matérias que não dependam de mudanças na Constituição. São legislação ordinária. Legislação ordinária. Com isso, daria a impressão de que a agenda de reformas continua. Não há dúvida que, por outro lado, ele conseguiu uma vitória expressiva, que foi a reforma trabalhista. E a gente também não pode minimizar isso. Claro. A gente não pode esquecer que a nossa legislação, a antiga CLT, tem quase um século de existência. É 1943, né? Exatamente, ela estava completamente defasada. Que na época era um avanço extraordinário, né? Não, ela já veio velha, na verdade, porque ela veio inspirada na Carta de Lavoro, quando o regime de Mussolini já estava em desintegração. Então, na verdade, a origem dela não é só os anos 40. Então, se a gente for olhar... para o Brasil, que vivia a pré-história, né? Mas o que a inspirou foi lá na Itália nos anos 20 ou 30. Então, por isso que se diz que tem uma inspiração fascista. Totalmente, né? Isso corrobora. Então, houve várias tentativas ao longo da história de mudar essa legislação, mas só que nenhum político queria entrar nessa seara, porque é uma coisa muito delicada. Causa um desgaste. Há um desgaste muito grande, ela era considerada patrimônio nacional, etc. Os governos que se encerraram recentemente, governos Lula e Dilma, tinham aquilo como um grande acervo, né? E os partidos que faziam parte da base governista dos governos passados, eles consideravam que aquilo não podia ser tocado, era intocável. E o governo Temer, que não tinha esse mesmo compromisso, apesar de, curiosamente, alguns desses partidos agora estarem na base do governo Temer, enfrentou isso e mudou
e alterou. Então, nesse sentido, ele é um governo modernizante nesse aspecto. Do ponto de vista de reforma trabalhista e também do ponto de vista da terceirização, que é uma necessidade, porque a leitura que estava sendo feita no Brasil era uma leitura incorreta, dizendo que ela ia retirar direitos. Na verdade, o objetivo era legalizar a situação de muitos terceirizados, incluídos no mercado de trabalho. E também a gente não pode esquecer que menos de 1/3 das pessoas no Brasil realmente tem carteira de trabalho. É verdade, é verdade. Carteira de trabalho, na verdade, não é a referência, ela é uma exceção. Então, isso foi um aspecto interessante. Então, nesse sentido, ele quebrou paradigmas. Só que no caso da reforma da Previdência, sem entrar no mérito, eu estou convencido que ele já não possui mais do número suficiente de deputados para aprovar. Então, a solução seria essa, para a questão da Previdência. Separar o que pode ser aprovado mais rapidamente e deixar o que é mais difícil, mais complexo, mais polêmico, para uma segunda etapa, se ele recuperar o capital político. E essa reforma trabalhista que foi aprovada, ela é porque depois que você tira a emoção da discussão, exatamente, né, fica mais fácil. Mas, por exemplo, essa reforma trabalhista ela tem tudo para gerar mais emprego. Mas com certeza. Cabe lembrar, né, para as pessoas que não têm essa informação, que Estados Unidos e Reino Unido não possuem salário mínimo. Eles trabalham com hora mínima. Então você paga as pessoas pelo número de horas que ela trabalha. Ah, mas isso aí é uma exploração da pessoa. Não necessariamente. Porque isso dá a oportunidade da pessoa fazer muitas horas de trabalho e o ganho dela acaba sendo, no todo, maior, até do que o salário mínimo. E nós temos aquele dogma do mensal, né? Exatamente. É o pagamento mensal. É o mensaleiro, é o mensaleiro. Né, lá fora não há esse negócio de mensal, você recebe semana. Por hora trabalhada. Hora trabalhada. E aí você paga ao final da semana ou quinzenalmente, né? E, na verdade, alguns países cadeireiros, esse sistema, além dos Estados Unidos e Reino Unido, os Países Baixos, por exemplo, a Holanda, mais da metade da população lá da Holanda trabalha com contratos de prestação de serviços temporários. Quer dizer, lá não se discute negócio de estabilidade. Não, estabilidade é eficiência em troca de salário, é exatamente isso. Né? Estabilidade e isonomia são conceitos nossos, que eu considero muito prejudiciais do ponto de vista da economia. Mas eles são inspirados no princípio da solidariedade que preside, né, vários institutos no Brasil. Né? O problema é que alguns princípios, vamos dizer assim, como esse da solidariedade, alguns princípios eles brigam com a economia. E aí você acredita que está protegendo... E a economia é bruta, né? A economia, a economia é fria e irracional. Então, muitas coisas que você faz pensando que você está protegendo o trabalhador, na verdade você está dificultando a contratação. Então, isso já está provado. Quanto mais proteção você dá ao trabalhador, menos você estimula o empregador a contratar mais mão de obra. É verdade. E você sabe, voltando um pouquinho a essa questão da política, né? Minha avaliação, né, hoje, eu avalio o seguinte, será que nós temos maturidade suficiente para... O ano passado nós tiramos uma presidente da República. Esse ano tiraria outro, ano que vem você tiraria outro. Quer dizer, aí é instabilidade, né? Exatamente. Eu queria chegar nesse ponto. Eu só queria fazer mais um comentário sobre a reforma trabalhista que você mencionou, que eu acho que é interessante, que passada a emoção, as pessoas estão vendo agora com outros olhos. Veja que não é coincidência, não é por acaso, que logo depois de passar a lei de terceirização e a reforma trabalhista, veja que os índices de emprego começaram a crescer. É verdade. Não é coincidência isso. Quer dizer, isso deixou os empregadores... Isso é uma consequência. Né? É uma consequência direta. Até me surpreendeu a velocidade. Foi muito rápido. Foi. Eu esperava uma reação do mercado de trabalho, mas não agora. Eu esperava mais para o final do ano que o mercado de trabalho reagisse à lei de terceirização e à reforma trabalhista. Na verdade, o mercado de trabalho se antecipou. Quando ele viu a aprovação, os empregadores estão voltando a contratar com a tranquilidade de que eles vão poder demitir. Mas isso tem um aspecto interessante, né, Ricardo? É que o setor produtivo brasileiro, ele sempre nos surpreende positivamente. Sempre. Né? Ele reage de imediato. Exatamente. Né? Quer dizer, o agente econômico ele é frio e racional. Se você diz para ele, você não pode demitir, ele fala, tudo bem, mas eu também não contrato. Se você diz para ele, você pode demitir, ótimo, então eu contrato porque eu sei que eu vou poder demitir quando eu quiser. Então esse é um ponto que eu acho que é interessante para reflexão sobre o Brasil, talvez no final do ano e até o ano que vem, o que vai acontecer. Se tudo continuar nesse ritmo, eu estou prevendo um aumento do emprego e uma redução do desemprego a um ritmo muito lento. A situação deve melhorar, né? Está melhorando do ponto de vista de inflação. Está melhorando, mas... a inflação caiu, né? Do ponto de vista de emprego, o mercado de trabalho reagiu com mais velocidade do que a gente esperava. Eu esperava uma reação só no final do ano, início do ano que vem, já o mercado de trabalho já se antecipou.
e o nível de investimento também acaba sendo estimulado. Claro. Né? Agora, por outro lado, qual é a grande variável nossa hoje? É a variável política. E aí vem a questão que você colocou muito bem, por que tem tão poucos protestos contra o presidente Temer? E aí tem uma série de hipóteses que as pessoas lançam. Claro. Uma delas é essa que você já mencionou. Há um cansaço da população. Nós acabamos de passar por um processo traumático de impeachment. Milhões, literalmente 5 a 6 milhões de pessoas foram às ruas. E é interessante que essas pessoas que foram às ruas retirar a presidente anterior, sem entrar no mérito, elas não querem voltar às ruas para retirar o Temer, embora, sem fazer julgamento de valor, embora as acusações pessoais, as acusações pessoais contra o Temer são mais fortes do que as acusações pessoais contra a presidente anterior. Vamos dizer assim, o quadro do contexto da presidente anterior era pior. Em termos de rede, organização criminosa, ficou muito mais explícito. E era novidade. E era novidade. E contra ela, pessoalmente, havia muito pouca coisa assim concreta. Na minha opinião, a situação atual é o contrário. Contra o presidente foram lançadas muitas dúvidas, muitas acusações, muitos questionamentos, suspeitas que vão ser comprovadas ao longo do tempo ou não, mas a questão da organização criminosa não está ainda clara nem comprovada. E é interessante que, e aí é o eleitor brasileiro que também realmente não para de nos surpreender, né? Isso não motivou o eleitor a ir para as ruas. Não, é interessante. E foi tentado, né? Inclusive com veículos de comunicação, estimulando e tal, essa coisa toda. Mas o povo parece que na sua sabedoria, de repente até inconsciente, viu? Não, peraí, deixa eu pensar melhor, agora, tem qualquer coisa, né? Agora você falou uma coisa também interessante, que isso aí vai ter que ser estudado, não agora, mas mais tarde, a questão dos meios de comunicação e da mídia. Sim. Veja que o presidente americano foi eleito com um ataque aos meios de comunicação. Exatamente. E o presidente brasileiro está indo na mesma linha, quando ele diz que está sendo perseguido pela mídia, etc. Então, há um sentimento contra a mídia também no Brasil. Há o grupo que apoia e o grupo que tem alguma coisa errada nessa história, né? Não, mas isso é normal. Todo país do mundo é assim. Tem um grupo da população que lê, segue... E não se está falando em liberdade de expressão. Liberdade de expressão tanto tem que incomodou alguns que querem discutir. Eu estou falando em termos de confiança. Que eu faço pesquisa sobre isso, sobre a confiança nas instituições. E uma delas é a mídia. Então tem um grupo, tem a parcela da população que acredita na mídia e tem a parcela da população que não acredita. Então, o que muitos candidatos estão fazendo, ou ocupantes de cargos, estão trabalhando com essa desconfiança. É verdade. Por que a mídia puxou Trump isso? Foi certeiro, foi na mosca. Na coisa, né? Ele acertou, ele usou a rede social e ajudou a desacreditar mais ainda. Sim. Aumentou a parcela. Agora isso tem um custo. Sim, claro. A médio prazo. Porque você compra muitos inimigos simultaneamente. Isso é verdade. E aí, dentro de uma estratégia de guerra, não é aconselhável, né? Porque você pode ser atacado por vários lados, né? Aí vem Maquiavel, né? Ou você elimina o seu inimigo, se você tem a possibilidade, ou você o cobre de glórias. Né? Ele não fez nenhuma coisa, porque não pode, nem está fazendo a outra. Então ele está numa situação de guerra permanente. Mas olha, a televisão não trouxe danado, né? Acaba o tempo rápido da gente, Exatamente. né? Cara, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço o convite. Para nosso telespectador, a gente começar um sábado, né? A partir de 7h30 da manhã, falando, entendeu? Sobre um tema tão interessante que a população sente, né? Que é o assunto dela também, que afeta diretamente. Então eu quero lhe agradecer muito, entendeu? E sua presença sempre será requisitada. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre um problema que surgiu no âmbito da Terra Cap, da Controladoria Geral do Distrito Federal e que envolve toda a população do Distrito Federal, mais precisamente o seu direito à informação, né? Estamos recebendo aqui a Ângeli Tostes, né? E ela é advogada, funcionária auditora da Controladoria Geral da União, né? E entrou com uma ação pleiteando que a Terra Cap mostrasse o seu patrimônio imobiliário, dissesse quais são os imóveis, onde estão, essa coisa toda, né? Seja muito bem-vindo ao Tribuna Livre, viu, Ângela? Obrigada. Tá certo? Me diga uma coisa, como é que surgiu essa história? Por que você resolveu solicitar? A Terra Cap não faz isso? Isso não está na lei de transparência?
Terracap deveria dar transparência sobre os seus imóveis, né? Mas infelizmente isso é uma coisa histórica no Distrito Federal. Existe uma obscuridade muito grande sobre quais são os terrenos de propriedade privada e quais são públicos. Isso prejudica muito a população. Inclusive porque aqui em Brasília se está toda hora se fazendo comercialização de terrenos, essa coisa toda, né? Exato. E aí daqui a pouco você descobre que aquele terreno é da Terracap, outro é da União, outro é de particular, outro é dos dois juntos, né? Exato. Muita gente de boa fé é enganada nesse processo por falta de transparência. Então a pessoa tem que fazer uma peregrinação aí por 6 cartórios diferentes, tem informação que está no cartório de Lusiânia, informações que são caras, né? E são informações públicas, elas deveriam estar divulgadas no portal da transparência. Qual é o interesse de ocultar o patrimônio? É isso, essa é a pergunta que se faz, exatamente essa. Qual que é o interesse da Terracap de ocultar essas informações? O que a Terracap quer esconder de nós? O que a Terracap quer esconder da população brasileira? Isso não só é muito estranho, né? É uma coisa que gera uma dúvida em nós, mas também uma clara afronta aí à lei de acesso à informação, ao princípio da transparência, ao princípio da publicidade previsto na Constituição Federal. E outra coisa, a Terracap, 49% pertence à União, 51% ao Distrito Federal. Quer dizer, a Terracap está falando nome de 2 entes, né, muito públicos, sério, né? muito sério. Me parece que essa seja a orientação dos governos, tanto no âmbito federal quanto distrital, né? Só para você ter essa informação, deputado, eu fiz o mesmo pedido no âmbito da Terracap e no âmbito da SPU. Pedi para ambos. Gostaria de saber os terrenos da SPU no Distrito Federal, da União no Distrito Federal. Gostaria de saber os terrenos da Terracap no Distrito Federal. Informação sobre a propriedade desses terrenos. O mesmo pedido. A Terracap respondeu: essas são informações de caráter privilegiado que podem cair na mão de pessoas mal intencionadas e que podem prejudicar a concorrência da empresa. Olha como é que uma empresa que é monopolista vai ter concorrência, né? Mas enfim, já a resposta da SPU foi, da Secretaria de Patrimônio da União, foi: essas informações estão em dados abertos, aqui está a planilha, deu o link, lá tinha o local, né, o endereço, tamanho do terreno, todas as informações em dados abertos. Essa, inclusive, é uma informação que está na Política Nacional de Dados Abertos. Ela tem que estar em transparência ativa, ela tem que estar nos portais. E a Terracap, usando argumentos esdrúxulos, desrespeitosos com essa... ilegais, né? Inclusive, ilegais, que violam a lei de acesso à informação, insiste em negar. Bem, esperamos que a Terracap crie juízo e cumpra o seu papel, cumpra a sua obrigação, inclusive de natureza legal. Mas deixa eu ter um negócio que está circulando em Brasília, né? Eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, muita gente, né, em alguns blogs e tal, apostando numa candidatura sua ao governo do Distrito Federal. Eu acho que você não tem nem idade para isso. Tenho 31, legalmente são 30 anos. É verdade mesmo? Você colocou seu nome, é pré-candidata, enfim. Olha, nós fomos procurados por algumas pessoas, algumas organizações com essa proposta. Eu confesso que no primeiro momento, eu até dei um pulo para trás, assim, nossa, isso é grande. Mas acabei sendo convencida disso porque a gente precisa mudar a política. Né? Então, a política também é espaço para cidadãos e cidadãs comuns que querem essa renovação, querem essa mudança. E é preciso que os representantes eleitos sejam mais transparentes. Né? É preciso que eles priorizem aquilo que o povo quer. Infelizmente, não se investe em educação, não se investe em saúde. A gente está vendo aí o hospital de base em estado deplorável, com falta de medicamentos, falta de leitos, as pessoas esperam em filas enormes para realizar procedimentos. Então, a gente se coloca a gente apresenta essa pré-candidatura, de fato, para que a prioridade do povo, a prioridade da população, seja também uma prioridade da classe política. Acho que está todo mundo muito cansado do que essa classe política tem apresentado em termos de resultado. E a gente vem aqui para mostrar essa possibilidade de renovação. Me diga uma coisa, o pessoal me parece que tem uma característica importante. Não são apenas os filiados ao PSOL que participam do processo de escolha dos candidatos. Me parece que movimentos com a mesma identificação no espectro ideológico também participam, é isso mesmo? Então, essa vai ser a primeira vez que tem uma proposta inovadora desse tipo, né? Ainda está em definição no partido se vai ser um processo de prévias aberto ou não. Mas se for um processo de prévias aberto, vai ser a primeira vez no Brasil
e no próprio PSOL que isso vai acontecer. A possibilidade São os de pessoas movimentos de fora, sociais, né? e não, que toda a participam. população. Toda a população. Seria toda a população, né? Essa proposta que está colocada aí é para que toda a população possa votar e escolher aí qual vai ser o pré-candidato do PSOL. Muito bem, Ângela, eu quero lhe agradecer, eu torço, né, para que mais jovens, né, pessoas que tenham bastante ardor, venham para a política, porque não adianta nada a carruagem passar e você jogar pedra. Você tem que entrar nessa competição para poder tentar mudar o rumo das coisas, né? Claro. Porque vaiar ou aplaudir, isso aí todos nós fazemos, mas não traz maior consequência. A consequência é quando você assume o protagonismo, né? Exato. Então, tem que subir no palco. Não adianta ficar na plateia batendo palma, né? E eu torço para que o pessoal, com essa proposta, inclusive inovadora, né, de ouvir, né, amplamente a sociedade para poder definir sua candidatura, possa ter um nome que venha a agregar, venha a representar, né, aquilo que tem sido o anseio da população, né? Eu quero te agradecer muito, viu, Ângela? E dizer que o nosso programa está à disposição. Vamos ver se o pessoal tiver interesse de apresentar outros pré-candidatos, trazer aqui a informação de como vai se desenvolver essa forma, né, de escolha dos seus pré-candidatos. O Tribuna Livre está à disposição. E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né, Everson? Meu amigo Everson, Lucas Bolzano. O Lucas, inclusive, substituindo o nosso amigo Alan, que está trabalhando muito lá em Arraial da Ajuda, né? É verdade. Exatamente. Coisa, Que hein? responsabilidade, hein? Um abraço pra você, viu, Alan? Nós estamos morrendo de inveja de você, viu? Mas me diga uma coisa. Vamos começar sobre o futebol candango. Nós já temos aí a final, né? Exato. Acertamos a final? Eu e o Everton acertamos. O Alan não, viu? Verdade. Apostamos na final entre Samambaia e Bola Mense, que acabou sendo concretizada, né? Vamos ter nesse sábado, 3h30 da tarde, a decisão lá no estádio Horizão em Samambaia, entre Samambaia e Bola Mense, já os dois promovidos, né, para a elite do futebol candango na temporada 2018. E vamos ver quem fica com o título, né? Eu, se tivesse que apostar, apostaria no Samambaia, que vai jogar diante da torcida, né? Então, Everson acertou, Lucas acertou, o Alan não acertou. Não. Alan, continue de férias por mais 6 meses sem remuneração. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Porque, afinal de contas, errou. O erro custa caro. Tá certo. Me diga uma coisa, e nós temos aí uma coisa que eu nunca pensei que eu ia comentar no futebol, né? Quer dizer, o que está se pagando pelo Neymar, o Paris Saint-Germain, que na verdade não é da França, é de Catar. Dubai, é do Catar, desses negócios tudo aí, né? É mais do que o patrimônio do Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo junto, né? Que coisa absurda. É verdade. Juntando todos esses ativos aí dos times de futebol, Meu os grandes Deus, times, né? é dia Não demais. dá o valor que envolve essa transferência do Neymar do Barcelona. Eu acho Se eu não me engano, ótimo, é e um- torcendo para que o Neymar, quando parar de jogar, volte para o Brasil e traga o dinheiro todo para cá, né? verdade. Porque a gente quer o bem do Brasil. Você vê como é que o futebol é, né? Envolvido realmente em negócios, em empresários. E o Neymar, uma opinião, né, pessoal, assim, Neymar não conseguiu, né, sequer ficar entre os 3 melhores do mundo jogando com a camisa do Barcelona, mesmo ao lado de 2 Messi. grandes jogadores como Messi e Luis Soares. Mas eu acho que, por mais que seja o futebol francês, um futebol que não apareça tanto, eu acho que é a hora dele brilhar individualmente, né? Ao lado... Ali tem o Di Maria, né? Também Não, e ao outra lado coisa, dele. aqui entre nós, né? Eu acho que os holofotes agora vão se voltar mais para o futebol francês também, né? A Liga Francesa ainda não fechou os direitos de transmissão por completo, porque estava aguardando essa definição do Neymar. Agora, com ele jogando a Liga, vai ter uma procura pelo campeonato francês, uma presença de público em quem for a Paris, que antes não fazia tanta questão de assistir o jogo, vai ser um negócio incrível. E eu acho que o Neymar tomou uma decisão que pode, no primeiro momento, não se manifestar com acerto, mas no final das contas acho que vai ser acertada. Ele propõe um desafio para ele,
virar protagonista de um time, coisa que ele não conseguiu ser no Barcelona, e ter a possibilidade de realizar o sonho dele, de ser considerado o melhor jogador do mundo, ou pelo menos estar entre os 3 primeiros. Né? Lembrando que essa temporada... Até porque aí a França vai passar a defendê-lo, né? Exatamente. Exato. E lembrando que ele começa uma temporada jogando na França, tentando levar o Paris Saint-Germain pelo menos a uma semifinal de Liga dos Campeões, e depois tem a Copa do Mundo, onde ele aposta que de repente pode levar o Brasil longe, e aí ele ficaria bem cotado para estar entre os 3 melhores do mundo. Lá ele vai estar jogando ao lado de um grande amigo, né, um grande companheiro de trabalho, que é o Daniel Alves. Exatamente. Ou seja, os dois têm um entrosamento muito grande. Quem sabe até um pretexto aí para uma Copa do Mundo, né, um entrosamento. Mas vamos deixar de lado o pobre do Neymar. É isso aí. Esse é pobre. Esse time do Corinthians é nojentamente perfeito, né? É verdade. Um dia o time não leva gol, ele não vai perder. Que coisa absurda. E tem uma paciência para poder administrar a pressão que o adversário exerce em cima dele, que é um negócio incrível, né? É coisa de padrão de organização e paciência europeia. Edson, guardadas as devidas proporções, eu me lembro quando o Cassius Clay era lutador. O cara ficava, batia, e ele só bailando, cansando os caras. Aí depois ele ia lá e ganhava luta. É verdade. E também se assemelha um pouco ao estilo de jogo de times de basquete, especialmente da NBA, né? Ficam posicionados na defesa, a torcida gritando defesa, defesa, defesa. Os caras tomam uma bola, fazem o contra-ataque, fazem o gol e às vezes decidem o jogo dessa forma. E o sistema de futebol do Corinthians agora, é uma filosofia de futebol, é uma filosofia nova no futebol brasileiro. É setorizado. É todo mundo. É um trabalho específico ali na defesa, um trabalho específico com o goleiro, um trabalho específico com o meio de campo, um trabalho específico com o ataque. Isso junta tudo, né? São vários ingredientes que juntam e formam essa grande equipe. O Fábio Carille, um ótimo treinador, né? E não aparece, não aparece. Discreto. E você vê que ele é tão parecido com o Tite, a filosofia dele, que até nas entrevistas coletivas, o jeito dele falar, o jeito dele pensar já é totalmente mais generalizado, né? Eu sou muito atrevido. Eu ouço dizer que a disputa desse ano vai ficar entre o Corinthians e o Grêmio. Se pintar um intruso nesse meio, eu acho que vai ser o Palmeiras, pelo elenco. Né? E vejo que os outros vão ficar ali brigando. Por quê? A torcida do Flamengo, que eu tenho muitos amigos flamenguistas, às vezes me perguntam e tal, é porque se você for olhar, o Flamengo não consegue ganhar de nenhum dos adversários postulantes ao título. Você vê, o Flamengo pegou o Palmeiras, dentro de casa não conseguiu ganhar. Pegou o Grêmio dentro de casa, perdeu. Pegou o Corinthians fora, empatou. Pegou o Santos fora, perdeu. Quer dizer, se você é aspirante a título, não tem como você ter uma... É verdade, ainda que você tenha um título, um turno todinho pela frente, né, fica difícil um processo de recuperação quando você não está vencendo as principais forças ao título, né, ainda nessa primeira parte do campeonato. Exatamente. Eu acho que a gente podia concluir aqui fazendo uma homenagem singela, né, a um sujeito ímpar no futebol, né, que é o Abelão. O Abelão teve o infortúnio de perder seu filho, né, no último sábado, né, um acidente trágico e tudo, filho caçula. E o Abelão, ele tem recebido, né, manifestações de solidariedade muito grande. Aliás, hoje o Fluminense pega o Atlético Goianiense lá no Maracanã, vai jogar no Maracanã por causa da homenagem ao Abel. Né? E a torcida do Botafogo e do São Paulo, no sábado mesmo, entendeu? Fizeram uma linda homenagem, né? Para tentar amenizar a dor. Você não consegue amenizar porque diante da questão da morte não tem o que falar. Mais né? de um filho, né? Ainda mais de um filho, né? É antinatural. Né? A torcida do Sport Recife, eu como torcedor do futebol, eu como torcedor do Fluminense, e uma pessoa que gosta do Abel, eu me sinto no dever de agradecer a torcida do esporte na homenagem, né, ao Abel. Então, o nosso programa eu gostaria de encerrar, né, com uma palavra de cada um, né, sobre o Abel. Força pro Abel. E você, Abel, você conseguiu fazer uma coisa que poucos treinadores no país conseguem, que é ter a homenagem de todas essas torcidas do Brasil, e você merece muita força aí para tua família. Abel, você é um treinador, né, a sua característica, e conseguiu expressar para o futebol brasileiro a compaixão, né, de todos os clubes, todos os jogadores, e isso te faz ser um sujeito mais forte, como foi dentro de campo também, como treinador. É isso aí, um beijo no coração do Abel, né, todos que se solidarizaram, né, e o Tribuna Livre volta no sábado,
se Deus quiser.